A Waste Management é uma empresa americana de gestão de resíduos sólidos. É a maior empresa do setor nos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. Oferece diversos serviços, incluindo recolha de lixo, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição de resíduos perigosos. Mas será este negócio o monopólio onde queres investir? Quais serão as perspectivas de crescimento? Fica desse lado porque hoje vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos analisar uma empresa que presta um serviço muitas vezes ignorado, mas que é essencial para a nossa qualidade de vida. Nossa, não porque operam em Portugal, mas vocês perceberam a ideia. A recolha, tratamento e reciclagem do lixo são operações críticas para o funcionamento de qualquer sociedade e muitas vezes não lhe damos o devido valor. Assim que desde já o meu obrigado à malta que aqui em Portugal contribui para que tudo funcione. Mas estamos aqui para falar da Waste Management, uma empresa que, como o nome indica, faz a gestão de resíduos sólidos e divide o seu negócio em 4 segmentos. A recolha do lixo é o segmento responsável pela recolha dos resíduos sólidos de residências, empresas e instituições. Este segmento opera uma frota de mais de 20 mil veículos e recolhe mais de 20 milhões de toneladas de resíduos por ano. A reciclagem é o segmento responsável pela recolha e reciclagem dos materiais nessas condições, como o papel, o metal, o vidro e o plástico. A Waste Management recicla anualmente mais de 10 milhões de toneladas de materiais. Temos ainda o segmento responsável pelo tratamento de resíduos sólidos não recicláveis, como os restos de comida, o lixo orgânico e materiais perigosos. A Waste Management opera mais de 259 aterros sanitários e incineradores, tratando mais de 100 milhões de toneladas destes resíduos por ano. Por fim, o segmento da energia renovável, que é responsável pela produção de energia a partir dos resíduos que falamos. Para quem não sabe, os resíduos sólidos nos aterros sanitários produzem gás metano durante a decomposição, que é capturado e usado como combustível para a frota de veículos com a missão da recolha do lixo. Isto é o que normalmente chamamos um modelo vertical de negócio que abrange todos os passos associados à gestão dos resíduos. De todos os passos, ou se quisermos segmentos, o que mais receita consegue é a recolha do lixo, que representou em 2022 55%, seguido o segmento de aterros sanitários com 21%. Desses 55%, a maioria são receitas que vêm de serviços de recolha do lixo, de empresas e residencial, que juntos compõem 70% das recolhas totais. E cada um tem os seus caminhões e caixotes ou contentores do lixo especialmente dedicados. Ainda assim, o mais importante aqui é perceber como é que funcionam os contratos da empresa para este segmento da recolha do lixo. E se a recolha industrial e comercial é negociada por períodos normalmente de 3 anos e diretamente com as empresas, a recolha residencial é normalmente negociada por períodos mais longos, de 3 a 10 anos, e é feita diretamente com o município ou entidade regional responsável. Também vendem serviços de subscrição diretamente ao cliente, mas esses períodos são obviamente mais curtos. E com esta duração de contratos é normal que te perguntes se o preço dos mesmos é fixo ou indexado a alguma coisa. É que fixar a tua receita por 10 anos e depois levar com o aumento dos custos da operação, seja pela inflação ou pelo preço das matérias-primas, é uma receita para o desastre. A Waste Management diz que 20% da receita atual está relacionada com contratos com mais de um ano até à data final de contrato. E isso, obviamente, não me deixa lá muito descansado. Significa que 80% da receita vem de contratos que terminam nos próximos 12 meses. É certo que menciona que estão indexados, por exemplo, à inflação, através do índice Consumer Price Index, e em média têm um período restante de 4 anos, mas são apenas um quinto da receita. Numa empresa que se diz líder nesta indústria, eu estava à espera, sinceramente, de mais estabilidade ou previsibilidade neste modelo de negócio. Bom, olhando para 2022, as receitas cresceram em todos os segmentos e nota-se claramente que a recolha representou 3 vezes mais do que o segmento dos aterros, por exemplo. Podemos também ver que os custos representaram 62% da receita e até estão surpreendentemente contidos, exceção feita ao combustível, que esse sim aumentou um pouco mais do que os restantes. Em geral, a declaração de lucros e perdas mostra um aumento transversal no top e bottom line. Já o balanço mostra ativos correntes inferiores aos passivos correntes, que obviamente não é bom, mas os ativos são no geral superiores
aos passivos por larga margem, pelo que acaba por não ser um motivo de muita preocupação. A dívida, essa sim, são 14,5 mil milhões de dólares, um valor que, para o EBITDA de 5,4 mil milhões, representa uma alavancagem superior a 2,5 vezes. Não está acima daquilo que eu considero um múltiplo alerta vermelho, mas ainda assim existe aqui algum risco. E digo risco porque até 2025 a dívida vai retirar liquidez à empresa com pagamentos a rondar os 2 mil milhões de dólares por ano. Estes pagamentos são resultados de taxas de juros entre os 3% a 5%, o que também não são das taxas mais amigáveis. E quando olhamos para os fluxos de caixa livres do ano passado, os mesmos diminuíram devido à subida de 30% do CAPEX. Aqui isto de andar a pagar 1.000 milhões de dólares em dividendos deixa pouco espaço num fluxo de caixa livre de 2 mil milhões. Aliado a isso, a empresa ainda gastou 1,5 mil milhões de dólares em recompra de ações, quando obviamente o dinheiro não chegava para tudo. De onde é que veio esse dinheiro? Bem, se me conhecem, já adivinharam. A empresa endividou-se para recomprar ações, ou seja, aumentaram a dívida e reduziram os capitais próprios, um rácio, aliás, que já vai nos 200%. E já que estamos a falar na dívida, vou voltar um bocadinho atrás para mostrar-te um claro agravar nas taxas de juros mais recentes, já em 2023, o chamado empurrar com a barriga. Mas ok, tu podes dizer que isto foi um caso único, foi apenas 2022, um ano atípico, e eu mostro-te que os primeiros 6 meses de 2023 não trazem grandes diferenças. Primeiro, apesar da receita ter crescido, já começas a ver que o crescimento não é bem o mesmo, sendo muito mais tímido do que no ano anterior. Segundo, com o crescimento das taxas de juros, os lucros da empresa estão apenas 48 milhões de dólares acima do ano passado. E, por fim, quando olhas para os fluxos de caixa da empresa, cai-te a ficha. Fluxos operativos mais baixos do que o ano passado, um CAPEX mais alto, mais endividamento para pagar a recompra de ações, que na minha opinião não faz qualquer sentido. É que se o preço da empresa em bolsa estivesse em mínimos históricos, eu até entenderia. Desta forma, eu considero gestão danosa. E aqui é precisamente onde eu traço a linha e normalmente salto fora. Mas para efeitos de exemplo, vamos lá olhar então para o passado, muito rapidamente, para depois fazer uma projeção. Para este ano 2023, já usei as previsões dos analistas, uma vez que, como vimos, o top e bottom lines são relativamente previsíveis e já vamos a mais de metade do ano. Isto representaria um crescimento de 4% ao ano na receita, 5% no EBITDA e 6% nos lucros líquidos. Não são valores extraordinários, mas são decentes e mostram estabilidade. Aliás, basta olhar para os gráficos. A margem líquida mostra mesmo uma otimização do negócio que permitiu crescer a mesma de 9% para 12%. Os dividendos estiveram sempre seguros, com payouts abaixo de 60%, sendo que este ano o payout pode ser um bocadinho mais alto. A dívida cresceu a 5% ao ano, o que não é lá muito animador, obviamente, e as métricas de performance estão dentro da média do S&P 500. Os fluxos de caixa livres cresceram a quase 3% ao ano e os fluxos dos acionistas a 15% ao ano, fruto também de uma base de comparação muito favorável. Se olharmos apenas para 2016 ou 2017, por exemplo, estão nos mesmos valores. Assim que vamos lá então projetar o futuro da empresa usando dois métodos. O primeiro, mais relativo, estimando o EBITDA até 2033 e depois aplicando um múltiplo médio que o mercado tem atribuído à empresa nos últimos 10 anos. Até 2026 eu uso o EBITDA estimado pelos analistas e depois complemento com crescimentos que resultam num crescimento anual de 5% dentro da média histórica. Isto transforma-se num preço daqui a 10 anos de 256 dólares por ação, representando assim uma valorização anual de quase 5% se comprasses a ação ao preço de hoje. O próximo método consiste em descontar os fluxos de caixa futuros da empresa e perceber o valor que representam no dia de hoje. Aqui, para um retorno em linha com a média do S&P 500 e para crescimentos de 5% anualizados, a empresa não vale mais do que 100 dólares por ação. E atenção que eu estou até a ser amigo no crescimento, que como vimos não chega a estes valores, e também estou a ser algo amigo na valorização, que obviamente queremos bater o mercado e os 8% não chegam. Assim que, para mim, a única coisa positiva desta empresa é que os seus serviços são indispensáveis à vida em sociedade e a barreira de entrada para novas empresas é muito elevada. E se garante um certo monopólio ou oligopólio, obrigando a empresa a competir apenas contra os serviços públicos do governo e pouco mais. Ainda assim, os números não me convencem e, como tal, eu não toco
nesta empresa. Quem tocou, e bem, foram os alarmes dos índices nesta semana, com um tsunami de vermelho a varrer completamente as principais bolsas mundiais. Parte desta queda está ligada com o corte na classificação de dívida estadunidense, que passou de AAA para AA+, por parte da agência de rating Fitch. Segundo eles, a política fiscal do governo vai ser extremamente errante, com déficits superiores a 6% e taxas de juro perto desses valores, o que faz com que os juros da dívida representem a futuro 10% da receita do governo americano. A mediana das nações AAA anda nos 1% e no AA ronda os 3%, pelo que não é de admirar se no futuro voltarmos a ver mais um corte. Não acreditam? Então é melhor sentarem-se para o que aí vem. Este é o orçamento do governo para 2023. Como podem ver, os juros projetados eram de 640 mil milhões de dólares e o déficit de 1,4 trilhões de dólares. Agora olhem lá para o gráfico de pagamento dos juros do Tesouro americano. Os 640 mil milhões de dólares ficaram lá atrás há muito tempo. Bonita curva, certo? Mas eu tenho uma melhor. Até 2050, a previsão é de que o pagamento de juros ocupe 35% da receita do governo, o que parece ser algo exagerado. O que é certo é que este comportamento de pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito não é sustentável a longo prazo e normalmente acaba da pior maneira. Até porque, segundo o comunicado da Fitch, a recessão está aí à porta e, com a inflação ainda em valores elevados, a combinação de um potencial corte nos juros e desta política fiscal é uma receita entre a Venezuela ou Argentina. Por cá vimos a Auchan comprar o mini preço, tornando assim no quarto maior retalhista alimentar em Portugal, e ainda os preços do gás natural subirem 15%, acompanhando assim o preço do barril do petróleo, que já tinha subido fruto dos cortes na produção da Arábia Saudita. Tudo a contribuir para a queda da inflação, certo? Quem também subiu foram os dividendos de dois REITs, a Federal Realty e a Simon Property, em 0,9% e 2,7%. respectivamente. O portfólio esta semana fechou nos 31% de valorização e rendeu a módica quantia de $6 nestes primeiros dias de agosto. A nível de reforços, eu aproveitei a queda na Heineken e Pfizer para abrir e reforçar posições respectivamente. Relativamente à Heineken, podes ver a minha análise no episódio 119, e em relação à Pfizer foi uma decisão fácil. Estava perto do meu custo base, tem um pipeline de novos medicamentos que é capaz de substituir as perdas das patentes que vão ter até 2030 e ainda uma potencial aquisição da Seagen que, ao oficializar-se, traz mais dinheiro para cima da mesa. Portanto, a $35 parece-me um investimento com pouco risco no setor farmacêutico. E é tudo por hoje. Partilha a tua opinião sobre o episódio na caixa de comentários, ajuda o canal com um like e subscreve se quiseres continuar a seguir-me por aqui. Pondera também juntar-te ao Patreon, onde tenho mais análises exclusivas e uma comunidade incrível que todos os dias discute este e outros temas. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. O que é que está a acontecer? Que margem de manobra é que nós temos para resistir à crise? Eu acho que o pior não é a margem de manobra para a crise. O pior é que nós temos grandes dificuldades para enfrentar a crise e não foi feito o suficiente para daqui a uns anos termos um outro país. Esta é que é a gravidade da situação. Temos andado a enganar, nós não resolvemos os problemas de fundo, não temos justiça, não temos ensino, não combatemos a corrupção, não temos mercado de arrendamento, etc. O Estado deve e não paga. Enfim, temos uma série de vícios vai que não pagar agora. vai pagar um bocadinho. Há uma nova lei que vai permitir pagar mais depressa. Não é preciso lei nenhuma para pagar o que se deve, há uma lei de decência que se cumpre. Bom, não percebo porque é que o Estado não paga.